Estamos de volta aí. Estamos todos de retorno. Mariene, Tereza, Ivan Santana, todos, quase todos, né? O nosso amigo Ferreira não está podendo participar, mas nossa vibração, nossa prece inicial será para envolver o nosso amigo Ferreira. Com fé em Deus, vai superar. Está lúcido, está consciente, graças a Deus, mas vai ficar mais 2 dias ainda internado. Boa noite, Carmen. Estamos de volta aí. Terminou as férias. Verdade, acabou. Acabaram-se as férias, voltaram seus estudos. E o trabalho. Com certeza. Segunda-feira, nós teríamos terça-feira, né? Que hoje é. Eu tô perdido, depois de carne, depois de feira. Hoje são 24. Eu trabalho sábado. Hoje é sexta, 24. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Tereza. A semana é Boa terça. noite, Mariana. Tô lutando aqui. Terça e quinta. Todos bem-vindos de volta. Verdade. Tô aqui botando pano de fundo aqui. Tá certo. Acabando as férias aqui em Madre de Deus. Estou aqui no penúltimo dia, né, do verão. Aqui em Madre, domingo é as Cajás de volta. Nas Cajás. Graças a Deus. Boa noite, Ivonete. Eu retorno segunda. Da ilha, se Deus quiser. Né? Eu retornei, foi. Boa noite. Tô na ilha, Tô na ilha aqui ainda. É domingo, mas muita gente, aí vou deixar pra segunda. Boa noite, Ivonete. Tá sem áudio, tá sem áudio. Olá. Eu tirei de ligar. Boa noite. Boa. Como é que vai? Notícias do nosso irmão. Boa noite, pessoal. Quem tem notícias de Ferreira, Ele por vai favor. ficar mais 2 dias. Fez a tomografia cerebral, identificou que ele já tinha tido um AVC e que cicatrizou, né? Ele não percebeu à época. Às vezes acontece esses. E aí na tomografia, o médico identificou que ele teve uma recorrência no lobo occipital, né? A parte, uma região do cérebro, e que ele teve outro AVC, mas que não teve até o momento, graças a Deus, nenhuma sequela. Ele está lúcido, só ainda com a voz arrastada, mas consciente, lúcido. Vai ficar, segundo o médico, mais 2 dias para fazer outra tomografia. E com fé em Deus voltará para casa aí. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Vamos ver aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Meninas, boa noite. Boa noite. Nós temos Tereza, Mariane, Ivonete, Ivan, Carmen, Anne. Já no nosso encontro. Nós estamos em 8 horas e 3 minutos. Vamos dar início ao nosso estudo do nosso livro Os Mensageiros, né? Segundo livro, é isso aí, da coleção da vida do mundo espiritual, né? André Luiz não escreveu só esses, mas é considerado a coleção da vida, da revelação da vida no mundo espiritual. 13 obras. Essa é a segunda. Começando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, Eu queria ter certeza que está testando o microfone. nós vamos começar pelo prefácio de Emmanuel, mas antes a nossa prece, ao qual eu conclamo a todos nós a mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, que é o médico das almas, para rogar a Ele que permita-nos a sintonia com os seus trabalhadores espirituais diante desse objetivo ao qual nos reunimos, estudar uma obra que revela os bastidores invisíveis aos nossos sentidos de uma casa espírita, o Centro Espírita de Dona Isabel, na região do Rio de Janeiro.
uma médium de receituário. Contudo, nos capítulos anteriores nós vamos compreender a preparação de um espírito para trabalhar em uma casa espírita na crosta terrestre. Por vários capítulos, André Luiz vai se preparar para ser passista, vai desenvolver a sua vidência, a sua audiência no mundo espiritual. Aquilo que todos nós, espíritas, convivemos semanalmente em nossas casas, mas que muitas vezes os nossos sentidos não alcançam. Essa obra vem retirar o véu. Mas rogamos também ao Senhor Jesus que envolva o amigo Ferreira, que envolva a nossa irmã Marilene, uma amiga querida espírita, que atravessa as provas tão difíceis. Jesus, sabemos que o Senhor não é médico de corpos, o Senhor é médico de almas. Por isso, compreendemos que o amigo Ferreira, assim como Marilene, vem se esforçando para curar a si mesmo, espíritos que são, mas ainda apresentam em seus corpos físicos enfermidades psíquicas, orgânicas, fruto dessa existência, fruto de outro. Pedimos a Ti, Senhor, ambos estão se esforçando para serem melhores hoje do que forem ontem. Cuida deles, ampara-os, permita que os seus trabalhadores espirituais os assistam com todo o carinho que o Senhor demonstra a toda a humanidade e com todo o carinho que eles, os amigos de Ferreira, os amigos de Marilene, aqueles que convivem com eles, recebem esse carinho, esse afeto desses dois nossos irmãos. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na espiritualidade que se faz presente. Jesus nos ampare e Jesus os ampare, agora e sempre. É assim ser. Vamos lá. Quem chegou Boa depois? noite. O José. Beijo. Boa noite. Boa noite. Coloquei ali 5 minutos antes do final, não tem mais comentários, eu bloqueio, né? Para que a gente faça a nossa prece. Nosso curso, nosso estudo, difere de muitos desse do YouTube. Primeiro que o YouTube não se permite ninguém falar. Levantar a mãozinha, como o Ivan já nos orientou, clicar na mãozinha. Se eu não ver a mãozinha, que às vezes eu estou de cabeça baixa, alguém diz, ó, fulano levantou a mão, quer falar. Fulano levantou a mão, clicou aí na mãozinha, quer falar. Boa noite, Jailson. Então, clicou na mãozinha, se eu não ver, alguém vê, olha. Boa noite. Bem-vindo, Jailson. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Tudo em paz, graças a Tudo Deus. na paz, graças a Esperando Deus. a volta do nosso amigo, que já oramos, vamos voltar a orar no final, do amigo Ferreira. Então, voltando aqui ao assunto. Clicou na mãozinha, se eu não ver, alguém, olha, clicou na mãozinha, alguém deseja falar. Falar sobre o que está sendo lido. Vamos pautar, porque senão a gente diz, o assunto se dissolve muito. Venha falar que algo que está no meio do livro, vamos tentar focar no que está sendo lido aqui no livro. Então, 8h55, nós não falaremos mais, por causa da nossa prece. Estaremos nossa prece. Ok? Então vamos para o prefácio. Eu vou pedir a Jailson que desligue o seu microfone, se quiser falar, clica a mãozinha que está dando retorno aqui. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, a Ivonete está com a mãozinha levantada. Quer falar, Ivonete? É. Tirou. Não, ela não está. Tire, então tire. Ela apertou errado. É. Acredito, né? Vamos lá. É o prefácio de Emmanuel, como todas as horas. Os mensageiros.
Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que, abre aspas, tudo está no cérebro do homem, fecha aspas, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Como em todo nosso estudo, a gente não tem pressa nenhuma. O livro de 26 de fevereiro de 1944, quando foi editado, Emmanuel prefaciava sempre ao final da obra, que durava 2 meses, 3 meses, a psicografia em média, por Chico Xavier. Então o livro é de 43, em plena Segunda Guerra Mundial. Chico Xavier estava psicografando essa obra, a gente tem que contextualizar. Mas isso não está diferindo de 2023, porque o conceito da ciência é que tudo está no cérebro do homem. E quando esse livro veio a lume, nosso lar veio a lume, veio a ser editada, e esse na sequência, os próprios espíritas à época foram várias vezes críticos ferozes a Chico Xavier. Chico Xavier sofreu muito com essa série. Porque o que André Luiz vai revelar em Nosso Lar é uma cidade que a revista Veja, quando o filme foi lançado no Nosso Lar, um editor colocou que o filme Nosso Lar e o livro, que ele nunca leu, obviamente, era um plágio de Brasília. A questão é que Brasília, a primeira parte, foi em 1950 e Nosso Lar em 1943. Foi a resposta da Federação Espírita Brasileira ao público e à revista Veja. Como é que quem plagiou quem? Brasília tem um microfone aberto aí, que é de Carmen. Quem plagiou? Anne abriu a mão, Anne levantou a mão. Então diga, Anne. Tá me ouvindo, né? Tô. Eu só queria falar a respeito que esse é o segundo livro, né, lançado por André Luiz, que seria bastante interessante que todos também, não sei se todos leram aí o livro Nosso Lar, para poder chegar no entendimento desse livro, né, que é uma continuidade, completamente é uma continuidade, né? Quem quiser ler e acompanhar pela internet, Haroldo Dutra Dias fez todo o estudo de Nosso Lar, letra a letra. São mais de 100 e poucas vídeos. Eu já fiz esse estudo com alguns amigos desse aqui, não virtual, mas presencial. A maioria que estavam aqui acompanharam conosco. Por isso que eu, além de ter o Haroldo Dutra Dias, está todo gravado no canal Espiritualidade e Vida, onde Haroldo trabalha, eu assisti várias aulas dele. Eu não tive tempo de terminar, mas quando eu sempre pego, vou acompanhando o Nosso Lar. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu me braguei do horário. E aí, como é que tá nosso amigo? Tá lá, Conceição. Ele tá no exame, já fez a tomografia. Vai ficar mais 2 dias lá para fazer uma nova tomografia. Ele vai sair dessa com fé em Deus. Você entendeu o que eu quis dizer, né, Mário? Exatamente. Eu não sei se todos aqui leram o livro Nosso Lar. Leram? Então, é um livro realmente, porque como o Mário falou, o filme não está, quer dizer, alguns detalhes, né, que eu mesmo assisti, eu achei muito que fugiu assim do livro, né? Natural. Então, eu falo assim, que seria muito bom, porque para aqueles que não leram ainda, que leiam o livro Nosso Lar para poder entender melhor os mensageiros. Então vamos lá. Quando ele fala que tudo está no cérebro do homem, é um conceito da época, é um conceito atual. A mente existe, mas é um produto da neuroeletroquímica cerebral. Para qualquer cientista vai dizer que é isso, né? É um produto da mente. Agora, o que existe é cientistas que creem na espiritualidade. Não é um conceito da ciência. Para a ciência,
Tudo está no cérebro. Então, quando ele está dizendo isso aqui, por quê? Você tem nosso lar. Porque aquelas paisagens apresentadas em nosso lar, de uma cidade sob o Rio de Janeiro, as observações que o Espírito fez, André Luiz, os serviços, né, os ministérios de nosso lar, tudo aquilo, vários funcionários públicos em nosso lar, casas, hospitais, oficinas de costura, de alimentação, de nutrição, campos de música, música clássica, música popular brasileira. Então ele cita isso lá. Vários. Então isso aí é um plágio, como disseram na revista Veja. Não, porque Brasília, a primeira parte saiu em 1950. Nosso Lar, 1943. A FEB. Quem plagiou quem? É óbvio que Niemeyer e o outro Lúcio são espíritos que vieram, já foi revelado isso, o Chico, que vieram de nosso lar com um propósito. Inclusive o espírito, o Juscelino Kubitschek, né, da mensagem para o Chico, ele veio com essa proposta de construir Brasília, inspirado em nosso lar, que era sobre o Rio de Janeiro. A mensagem dele, por Chico Xavier. Por isso que as pessoas pensam assim, mas como é que pode? Né? Parece Brasília, nosso lar, no desenho que a médium Egorina Cunha, médium tetraplégica, paraplégica, psicografou os desenhos em desdobramento de nosso lar, levou para Chico, sem dizer onde é que era, falou, isso aqui é nosso lar. E virou 2 livros, né, que eu tenho só com desenhos da cidade Nosso Lar, que foi utilizado também esses livros para o filme. Tudo está no cérebro. Então, o que é que chocou até os espíritos? Choca, porque a gente via naquele conceito que morrer para descansar, morrer para ir para o paraíso descansar, se não nessa encarnação e outras, está no nosso inconsciente, ou morrer para repousar no Senhor, os evangélicos, e acordar com a trombeta, mas morrer para continuar trabalhando? Isso assustou o próprio Chico. Nossa cidade é igual aqui, né? Aqui se assemelha lá, porque aqui é cópia de lá, imperfeita de lá. Mas a questão era toda o trabalho. Então ele está apresentando logo isso aqui. Tudo está no cérebro do homem. É um conceito que ele abre dizendo, por quê? Quando o Chico Xavier morreu, o que é que queriam? O cérebro de Chico. Está na biografia, né? Chico falou, não, eu doei 75 anos de minha vida, do meu tempo, para a mediunidade. O meu corpo ninguém toca. Então, ele está enterrado. A mesma coisa aconteceu com Albert Einstein, que morreu em 55 aos 76 anos. Quando ele pediu para ser cremado, seu desejo, os cientistas retiraram seu cérebro por 40 anos. O cérebro dele percorreu a mão dos cientistas e dos exércitos americanos. Por quê? Diriam que queriam saber como funcionava a mente de Einstein, considerado junto com Isaac Newton um dos maiores cérebros na área da física que o planeta já recebeu. Então, como funciona a mente? Por isso que ele abre dizendo isso aqui. É a mente de Einstein que provocou o que a gente tem hoje de televisão, de celular, tudo vem dele, né? No ano 1925, o ano milagroso da física, como é que alguém que não vai para a faculdade, que só faz uma politécnica na Suíça, uma escola politécnica, porque não conseguia passar em redação e consegue derrubar os conceitos de mais de 200 anos de física. Então o cérebro dele foi retirado e depois por 40 anos foi devolvido ao seu corpo e está lá enterrado lá em Israel. Porque o materialismo acha que tudo está no cérebro do homem. Segundo parágrafo. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão. Então, ele está encarnado, né? E mesmo assim, Anne tem um cérebro, se ela tivesse desencarnado. O cérebro do perispírito. O cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Então, Emmanuel, espírito desencarnado, está falando para a gente, encarnados. É óbvio que eu estou encarnado. O cérebro
é o instrumento, é o aparelho, como ele coloca, da minha razão, do meu raciocínio. Se danificar uma área, né, que graças a Deus o filho Ferreira falou, segundo o parecer da tomografia de Ferreira, que a voz estava fanhosa e arrastada, ele já está falando praticamente quase normal. O médico falou, é sinal que o AVC não provocou danos nas regiões do córtex cerebral. Porque se atingisse, né, Ferreira continua lúcido. Continuaria sendo o espírito, a alma que ele é, lúcida, boa, afetuosa. O problema é quando ele abrisse a boca para falar, não ia sair, porque danificou o aparelho da razão, o cérebro físico. E se fosse para o mundo espiritual assim, provavelmente ele teria um bom período para se readaptar àquelas palavras do espírito que fundou a Mansão do Caminho, Nilson de Souza Pereira, na carta a Edivaldo Franco. Fundou tio Nilson, que teve câncer nos ossos, ainda sinto dores, morrer não é fácil. Não é que ele está assim, é a impressão mental que está lá no livro dos Espíritos, né? As sensações e a impressão mental. Você passa 10 anos, 1 ano, 5 anos, 20 anos usando óculos, quando a pessoa está desencarnada, eu não enxergo com isso aqui, mas você vai querer um óculos, cadê meu óculos? Eu já sei que eu vou fazer isso, senão eu não consigo enxergar ninguém e as pessoas vão rir. Mas eu uso óculos desde 16 anos. Como é que eu vou? Só porque a morte não muda ninguém. Ele está dizendo aqui que é só, ele vai dizer embaixo, é só um passo a mais. Então, no mundo espiritual a gente continua nessa luta, a não ser que a gente seja um espírito que já consiga se elevar tanto que partiu para os domínios angélicos. Bom, eu não consegui isso nessa encarnação, né? Eu não vou sair disso aqui para morar junto com a irmã Dulce, com o Bezerra, eu não tenho condição, não sei se vocês têm. Então, qual é a minha realidade, a realidade da maioria de nós? Eu vou permanecer diante da minha própria consciência como eu sou, como o Mário Sérgio é. Não muda nada. Então, lutando por quê? É o que eu estou fazendo agora. Todo dia eu faço. Tentando iluminar meu raciocínio, seja no trabalho, aprendendo coisas novas, seja se me interessar por um estudo, numa faculdade, onde for, seja no dia a dia com as experiências da família, da sociedade, para ir iluminando o meu raciocínio, da conquista da virtude, das qualidades morais, preparando-os para a continuidade do aperfeiçoamento em noutro campo vibratório. Então, a morte não muda, a morte é um passo. A gente sai apenas de um campo vibratório denso como esse, para os que estão aqui ao lado, né? Os amigos de Madre de Deus, do Irmã Marília, que nos recebe muito bem, o Centro Espírita daqui de Madre de Deus. Estaremos fazendo palestra aqui dia 30, Semana Espírita, abrindo. Então, o amigo espiritual, que é o meu xará, Mário Sérgio, um dos guias de lá, é outro campo vibratório. Então, se eu falar isso muito tempo atrás, ninguém vai acreditar. Mas, hoje em dia, qualquer pessoa sabe. O celular, eu falo com minha filha pelas ondas, né, Carmen? Eletromagnéticas. Você não tem um cientista que consiga decifrar o que significam ondas eletromagnéticas direito. São ondas elétricas e magnéticas, o magnetismo, aquele de Faraday que descobriu na França. Mas a questão que vai, se eu clicar aqui, aparece a imagem e a voz dela. O satélite registra no Brasil, passa para outros satélites, que chega a Portugal e chega a gente. Imagine dizendo isso aqui nessa época, 44. Vão dizer que Chico Xavier era maluco. Como é que alguém vai falar por um aparelho pequenininho desse? Mas está lá no livro nosso lá. Por isso que Anne falou. Quando ele se desequilibra com ciúme, ele não consegue sintonizar com Narcisa. Ele tira um aparelho quadrado do bolso de comunicação e faz contato com Narcisa. 1943. Não tinha smartphone. A Apple não tinha inventado ainda o smartphone. E ele tirou do bolso um aparelho de comunicação, capítulo final do livro Nosso Lar, e entra em contato. Porque André Luiz, assim como eu, é um espírito ainda que necessita. Porque muito mais veloz do que internet 5G é o fluido cósmico, onde vai o nosso sentimento e o pensamento, acima de 300 mil quilômetros por segundo, afirma Emmanuel.
Mas a gente ainda precisaria, ou não sei, você talvez eu precise, mesmo no mundo espiritual, andar com o celular como André Luiz no bolso, para me comunicar. Então, vou ler mais um trecho e abro para o comentário novamente, antes da imagem que ele vai trazer. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Então, reforçando. Se alguém aqui já conseguiu cumprir os seus deveres com você e com o próximo diante de Deus, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo dever, literalmente já apresenta uma condição de ascender, quando morrer, às regiões espirituais dos anjos, dos espíritos puros. A maioria de nós não tem condição. Então Emmanuel vai falar, o André Luiz vai falar, para pessoas como eu, como Anne, como Josi, como Mariene, que está lutando para ser melhor hoje do que foi ontem. Por isso que ele coloca a palavra luta. Por que ele coloca luta? Está no Livro dos Espíritos, capítulo Perfeição Moral, capítulo 12. Como é que Kardec pergunta, como é que tem pessoas que fazem um bem espontaneamente? Ah, meu filho, são os guerreiros do passado. Guerreiro? Eles já travaram grande luta consigo mesmo e venceram. Ah, então, peraí. Alguém chegava na casa de Chico, pediu uma roupa, ele pegou a melhor roupa e deu. E a irmã dele falou, você deu a melhor roupa. Outro chegou, pediu carne para dar o cachorro, ele pegou a carne de primeira. Eu digo, o Chico está possuído. Pegou a carne de primeira e deu o rapaz para dar o cachorro. A irmã dele que estava na biografia falou, você ficou só com chupa-molho? Ele falou, o cachorro, eu vi que o cachorro estava tão sofrido que ele não aguentava roer aquilo ali. E eu tô com os dentes tão fortes ainda. Quer dizer, da gente, eu vou no guarda-roupa, peraí, essa aqui ainda serve. Não, essa aqui, não, eu vou dar essa aqui, mas não, essa aqui tá aí. Essa aqui eu vou guardar. Kardec pergunta, por isso que ele usa a palavra lutando. Eu estou nessa luta, mas já consigo dar uma roupa, um arroz. Eu sei, estou falando de mim e de vocês, né? Todos nós. Já conseguimos fazer isso, mas a gente ainda olha. Mas será que isso aí não vai servir? Será que não vai faltar o arroz? Será que não vai? Quem faz, faz. Espontâneo. Por isso no Livro dos Espíritos pergunta, capítulo 12. São os guerreiros do passado. Eles não começaram assim. Eles já foram igual a mim. Mas lutaram com aquela coisa do apego. Não, mas isso aqui não pode servir. Não, mas se eu der o arroz todo, porque se amanhã não tiver dinheiro. Então já passaram por isso. Mas pela repetição das reencarnações, eles adquiriram a espontaneidade no bem. A caridade espontânea. Como Dulce, Teresa de Calcutá. Aí são vários missionários que a gente tem. Nós estamos na luta. Tem hora que a gente quer voar no pescoço do outro mesmo. Tem hora que a gente quer reagir. Então a morte não vai mudar a Mariene, não vai mudar. Mas vai encontrar nela, em Anne, essa luta por iluminar o raciocínio e vai ter a força de continuidade do seu aperfeiçoamento apenas no mundo espiritual. Por isso eu não tenho medo de ir para o umbral. Eu tenho esse interesse aqui, por que eu vou ficar anexado no umbral? O umbral tem isso? Estudo voltado para o bem, orar para um companheiro? Não tem. Né? Tem os assistentes, as colônias, os amigos espirituais que estão no umbral ajudando. Mas não estou falando eu viver no umbral, né? Junto naquele nível de revolta, de perseguição, que está bem descrito no livro indicado, Nosso Lar, capítulo Umbral e capítulo Trevas. São os espíritos ociosos, espíritos endurecidos. Kardec coloca isso também, sem citar a palavra umbral, no livro do Céu e Inferno. Mas se a pessoa já busca uma luta para ser mais solidário, mais fraterno, mais paciente no lar, mais companheiro, querer estudar, ir para uma faculdade ou não, ir para uma escola técnica para trabalhar honestamente, por que eu vou mudar isso? Só porque eu desencarnei? Vocês aí, né? 29 minutos. Hoje é o primeiro dia, mas pressa a gente não tem. Como eu digo sempre. O auxílio voltou, eu não tenho mais pressa de ir para a fila. Então fiquem tranquilos, pressa é só para receber o Auxílio Brasil.
Alguém levantou a mão? Você, Carmen? Sou eu. Eu estou aqui pensando, na realidade, a morte não faz milagre. É a mudança de estágio. E aí, do jeito que a gente sai daqui, a gente entra na outra dimensão. E a gente continua com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades. Porque quando chegar lá do outro lado, é a gente com a gente mesmo, com a consciência. E aí, para mudar, muitas vezes eu fico aqui pensando, meu Jesus Cristo, é uma luta encabeçada dentro de mim mesmo, não é uma luta com o outro nem lá fora, com mim mesmo, para vencer alguns defeitos, é uma luta de titãs. Aí que morreu, virou Santa Carmen Lúcia. Não, é Carmen mesmo, não vai ter Santa Carmen Lúcia, porque a ideia passou para outra esfera, virou santo. Virou santo, coisa nenhuma, uma luta, e aí chega do outro lado, a luta não para, a luta vai continuar, e só vai se acalmar na hora que passar por alguns apertos, que passar a refletir de uma forma mais profunda, que encontrar ajudas, que for estudar mais, é isso que vai libertar a gente da luta, o conhecimento. Como diz, né, Paulo Freire, o conhecimento ele é libertador, e é mesmo, porque ele é que vai libertar a gente da ignorância, do desconhecimento. Porque uma coisa é quando está aqui na matéria, a matéria pesa, ela tem um peso enorme aqui da psicosfera, dessa realidade que a gente vive, e aí muita gente ainda não acordou a consciência, que eu observo, ainda não acordou. Está vivendo, parecendo que é o último dia, vivendo uma vida louca. Aí não acordou para uma vida de maturidade. E aí, em uma dessas, é surpreendido com o desencarne. E aí é que pode ser difícil, bastante difícil, até esse espírito tomar consciência que a vida continua e que não dá para fazer daqui um parque de diversão, porque não dá mesmo, porque aqui não é um parque de diversão. Aqui é um planeta de prova e expiação, que a gente tem sofrido e muito, pela nossa forma de ver o mundo, de entender, é o que faz a gente sofrer. Mundo escola estudávamos ontem, né, Tereza? E mundo oficina, e de prova. Jailson levantou a mão. Estou lembrando só aqui, antes de Jailson falar, que eu não estou vendo todos, né? Só quando eu clico aqui no ladinho, tem Itamar, tem outros, mas quando eu clico aqui, a mão aparece aqui. Então apareceu o Jailson na fila. Pode falar, Jailson. Primeiro, boa noite a galera, boa noite a todos, que Deus esteja sempre com todos. O que eu entendo aí, o que eu torço, não sei se eu estou certo, mas eu, pelo o grau de cada um estudando e buscando conhecimento, acredito eu, que ao desencarnar, chegar no mundo espiritual, aquele que buscou o conhecimento, que estudou, ele tem conhecimento de chegar no mundo espiritual e saber que ele não precisa mais trabalhar vamos dizer assim, para se sustentar materialmente. Porque ele reconhece que desencarnou, é a opinião minha, não sei se eu estou certo, eu quero chegar lá assim, entendeu? Chegar no mundo espiritual, eu não quero chegar lá com a ideia de estar trabalhando para me manter, para comprar isso, para comprar aquilo. Eu quero chegar no mundo espiritual com a ideia de só essa parte aí para mim agora não é mais interessante. Eu preciso trabalhar em benefício do espírito, em benefício de ajudar alguém, mas materialmente para me sustentar ou ganhar dinheiro, essas coisas. Acredito eu que o conhecimento e o estudo leva o espírito, ao desencarnar, ele tomar essa decisão no mundo espiritual. Não sei se eu estou correto, não, viu? Peraí, Anne. Antes de eu passar, a Jailson, que depois é a Anne que vai falar. Estudávamos essa semana, estou estudando o livro Mediunidade e Sintonia no grupo do Zap, né? Com os amigos, né? Então, aqui estava lá, Tereza, que nós temos que estar na Terra, Emmanuel fala, já adquirindo o processo, se exercitando no processo de espiritualização. É o que está no livro dos Espíritos. Qual o objetivo? Um dos objetivos da reencarnação? Espiritualização da matéria.
na terra que já isso falou. Eu preciso trabalhar, estudar, para ter uma profissão, para melhor e me sobreviver. Então, no mundo espiritual, eu trabalho em quê? Se eu for voltar para o mundo espiritual, pautado só em trabalhar para ganhar dinheiro, para me nutrir-me das sensações que eu vivenciei na matéria, eu sou um espírito daqueles que frequentam a mediúnica, ligados, apegados às sensações da matéria. O trabalho no mundo espiritual continua, é óbvio, mas o que eu entendi na é que o ser desencarnado que já detém esse conhecimento que nós estamos buscando, o objetivo do trabalho é outro. Quem coloca isso de uma maneira clara, aí Anne novamente, livro Nosso Lar. Narcisa, na Câmara de Regeneração, a André Luiz. Qual o objetivo do trabalho? Quando ela falou assim, eu quero reencarnar com os meus filhos, pediu a ministra veneranda um pedido de mãe desencarnada, que queria. Eu errei muito com eles, eu quero voltar com eles. Falando com a mãe, a ministra veneranda, o que a ministra falou? Você dá 10 anos de trabalho para mim não, para Nosso Lar, nas câmaras, que é o lugar mais pesado, que é a periferia do umbral, já coloca o umbral, as câmaras de regeneração. Peraí, então, para eu reencarnar, eu tenho que trabalhar para pagar? Não dá a impressão disso? Pô, a senhora foi mãe, eu tenho que trabalhar 10 anos para ser, eu tenho direito de ver meus filhos? Mas o que é que Narcisa, depois de anos, ela fala, ela é líder de cabo de turma, chefe de Ana Luísa, ela disse que o trabalho tem 3 aspectos. Adquirir habilidades, claro, experiência de trabalho, no caso dela na enfermagem, mas depois corrigir sentimentos. E o terceiro, conquistar simpatia. Ela fala com o trabalho, lidando com os outros que chegaram do recém-desencarne, ou do umbral. Então, ao longo de anos, ela foi melhorando os seus sentimentos pacientes, deixou a curiosidade malsana. Você morreu de alguém, você matou alguém, ela vai deixando tudo isso, fofoca, foi corrigindo com o contato com o outro, diminuindo o seu orgulho, o seu egoísmo, conquistando simpatia, onde a gente vai ver no capítulo a visão de Francisco, o menino que estava vendo o vampiro, que era o corpo dele, só vivia em academia, ele morreu e ficou grudado no corpo. Então a imagem mental dele não foi obsessor nenhum, é a imagem mental perseguindo ele. O pai do menino vive numa colônia superior ao Nosso Lar, ele abraça a Narcisa e fica comovido. Eu vivo a vida de meu filho a você, Narcisa. Ele não vive nem Nosso Lar, ele é tão elevado, mas aquele menino foi filho dele na encarnação. Cuida dele, porque eu não posso viver aqui em Nosso Lar. Ele não tem vibração, ele é muito superior. Você é minha amiga. Ela conquistou a simpatia de um espírito de alta elevação, tendo um trabalho humilde, e começou como auxiliar de enfermagem. Então, esses são os aspectos da pergunta que eu entendi, ele já disse. Se a gente já tem consciência disso, a gente sabe que vai continuar trabalhando e muito para o nosso aperfeiçoamento. Mas não é para trabalhar, eu ficar trabalhando para dizer, não, eu vou construir uma casinha no céu, vou construir uma casinha lá, eu vou não é isso. Não concordo. Gente, diga aí. Nesse caso aí que você está falando, seria mais uma ambição, né? Ambicioso. Querer trabalhar para conquistar as coisas. Então, aí ele não está trabalhando, né, espiritualmente, a moral, nada disso. Isso. Então, eu falo assim, pelo que Jailson falou, realmente nós temos um conhecimento, nós sabemos da vida espiritual do outro lado, né? Então, eu acredito que eu vou passar pelo umbral, não vou ser como o André Luiz, que ficou muito tempo lá, porque ele não tinha o conhecimento que nós temos, né? Ele não tinha esse conhecimento. E nós, como temos, eu acredito que eu vou passar. Eu ainda não sei qual parte do umbral eu vou, não sei, mas eu sei que eu vou, que nós sempre passamos por umbral, não tem para onde correr, não adianta querer fugir, que vamos passar. O umbral é aqui, começa aqui. Exato, mas... A gente vai ver aqui, ó. 960 quilômetros da crosta para cima. Isso aí, já vivemos, né? Mas eu digo assim, quando a gente desencarnar, nós vamos para o umbral, né? Vamos passar por causa dos nossos passados, essas coisas tudo, né? Antes de termos o nosso conhecimento. Mas vai ser assim, passageiro.
Acredito. E o mais importante também, além, que eu acho que ainda o pior do que o umbral, ainda é voltar para casa. Isso aí que eu não quero. Voltar para casa achando que estou vivo. Hoje eu vou trabalhar. Peraí, deixa eu me arrumar, vou para a escola, vou trabalhar, morta, já desencarnada, voltar para casa, ficar na mesa. Isso aí que é. Não, porque você vê que no livro de André Luiz, o Nosso Lar, você passa por um processo de estudo, você estuda, você entra em meditação, faça aquele tratamento espiritual, tudo isso para a gente chegar quer dizer, dar continuidade ao nosso conhecimento, né, que não a gente começa aqui, mas vamos também fazer lá, a gente não vai chegar lá, eu sou santa, que nós não somos santos, né? Então, vamos chegar lá e trabalhar também da mesma forma que estamos trabalhando aqui. Nós não somos voluntários, não trabalhamos na casa espírita, não fazemos isso, cobramos alguma coisa, não. Nós apenas recebemos esse bônus porque também temos que nos alimentar, ter uma moradia, mas não com aquela ambição, entendeu? Que temos aqui. Só realmente a necessidade de que temos que trabalhar. Mariene agora. Oi, gente, boa noite. Ele me chama de Mariene, eu já aceitei. Mariane, Mariane. Ela tem um Mari e tem um Anne. Gente, boa noite, viu? Boa noite a todos. Mário, muito bom esse nosso estudo. Por incrível que pareça, eu terminei a leitura do livro hoje, vamos recomeçar hoje também. Eu, gente, tenho um pontinho a mais, porque como foi Mário que me deu, tá cheio de anotações, então facilitou meu estudo bastante. Ou piorou, né? Eu acho que facilitou, viu, Mário? O entendimento facilitou. E aí a gente falando nessa questão de umbral, vem muito assim, né? O nosso conhecimento, a prática e a nossa intenção. Então, desde que eu comecei a assistir alguns vídeos de Haroldo, a estudar com ele coloca muito isso, a minha intenção. Eu posso estar aqui estudando com vocês, mas estou totalmente dispersa, não estou nem aí para o estudo, só estou o corpo físico aqui, mas a mente está, viajando em outros locais. Então, a intenção, ele fala que é tudo, e é verdade. Então, essa preocupação, uma vez eu me peguei, será que eu tenho medo de morrer? Eu falei, tenho sim, porque eu não me sinto preparada, porque dentro de mim não tem compaixão ainda. Eu estou trabalhando isso muito forte em mim, a compaixão, e é muito triste isso, porque eu coloquei até uma mãozinha quando o Carmen estava falando que a briga com a gente, a briga é comigo, né? A briga é com Mariane, essa briga de ser melhor, luta, de né? buscar. Ele usa aqui, né? Essa luta, né? Exatamente, de buscar dentro de mim ser uma pessoa melhor. Então, às vezes eu tô com uma determinada pessoa, tô ali rindo para ela, tô tranquila, aparentemente, mas por dentro eu não tô tendo compaixão nenhuma daquela situação que ela está me trazendo. Então, isso é muito triste, muito triste. É a minha luta. Você já resiste. Quando você falou isso da intenção de Haroldo, ele está usando uma frase do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele fala, quem está buscando o Espiritismo, quando bem compreendido e bem sentido, a gente está buscando compreender aqui, né? Estudando, aí ele coloca lá no Evangelho, e bem sentido, né? Quer trazer para os sentimentos, para a transformação dos sentimentos. O que é que está lá no Evangelho? Ele transformará o mundo a partir do coração de Mari, de Anne. A gente vai transformando o mundo que a gente vive, a família, a sociedade ao qual está reencarnado. Claro que não é transformar o mundo por um coração só. Embora Gandhi dizia isso, um coração convertido ao amor converte milhões. Né? Mas a gente não vai se imaginar assim. Mas é isso, Anne. Isso que acontece com todos nós. Por isso está no Evangelho, capítulo 2, perfeição moral. Toda a questão da luta, os guerreiros do passado, né? Então, quando Kardec ele continua a pergunta lá, depois é Jair de novo, ele pergunta lá sobre a imperfeição, as paixões, as imperfeições. Mas eu ainda sinto tantas imperfeições, mas toda vez que resistais, mesmo que surjam as imperfeições, a vontade de voar no pescoço do outro, de não ser solidário, de não dar atenção, como você falou, não ser empático com o outro,
Mas se você já identifica isso e se esforça para se modificar, está conquistando virtude. Livro dos Espíritos, né? Toda vez que vier a má tendência, a má inclinação, é textualmente assim, e você resistir à ação de fazer, está conquistando a virtude. Os guerreiros do amor, digamos assim, os Mandus, Chico Xavier, eles já tiveram o seu passado. Não é isso que Clarencio diz a André Luiz, quando André está chorando? Meu filho, resgata ele no nosso lar, no umbral, nós lhe compreendemos, porque já temos experiência. Já passou por isso. O anjo já passou por isso. O anjo não nasceu anjo. Ele foi imperfeito, simples e ignorante, foi caminhando. Então ele compreende Barreto, compreende a mim, quando a gente cai, porque ele já passou por experiências semelhantes. Diga, Jesus. Não, o que eu entendo nessa parte aí, Sérgio, o esforço de cada um a se melhorar, adquirir condições energéticas cada vez melhor, vai se livrando daquelas cargas de energia negativa que atrai você para graus piores. Então, cada um, eu acredito o seguinte, cada um vai para onde a sua energia que ele conseguiu gerar, aquela qualidade mental, a qualidade energética, que permita ele estar lá. Então, não adianta o indivíduo achar que vai para um grau péssimo, pior do que a Terra e tudo. Aí ele vai para aquele local onde ele adquiriu as condições energéticas na Terra. Ele se melhorou, procurou reformular seu pensamento, suas ideias, sua condição espiritual. Então, vamos dizer que ele não vai para um lugar de luz, vamos dizer assim, logo de primeira, mas também não vai para a escuridão, não, para aqueles graus pesados. Por quê? Porque a condição energética dele é boa. Ele gerou uma condição energética muito boa no seu perispírito. Como é que ele vai lá para um brau no escuro? Não, cada um só vai para o lugar que ele mesmo construiu. Isso aí que Jesus falou de condição energética é o que lemos ontem, eu e Tereza, anteontem. É espiritualização. Qual é a proposta da reencarnação? Livro dos Espíritos. Espiritualização da matéria. Eu sou na matéria, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que comer, tenho que vestir. Mas é transitório. Eu não devo me apegar a essas sensações. Capítulo do Livro dos Espíritos, sensações dos Espíritos. Muitos se apegam. Então voltam, como o Carmen falou, para dentro de casa, voltam para a região do umbral. Mas se você está no processo de ser melhor hoje, no coração, nas ações, nos sentimentos, quem quiser a resposta disso, livro Justiça Divina, acho que eu já citei aqui desde outro estudo. Tantas perguntas que faziam para Chico. Eu vou para onde, Chico? Eu vou como se Chico soubesse. Então Emmanuel toma a mão de Chico e escreve, e está no livro Justiça Divina. O que é que você guarda no coração? O que é que você faz quando os seus amigos, a sua família, quando você está sozinho de encarnado, né? O que é que você faz? Mergulhe para dentro de si e avalie. Se eu guardo mágoa, ressentimento, rancor, indiferença, eu vou para onde? Eu não vou para um umbral, eu já vivo nele. Já vivo no umbral. Eu só vou sair e voltar e me encontrar com aqueles meus parceiros. Então, capítulo lá de Emmanuel no livro Justiça Divina. Lugar, capítulo esse, lugar depois da morte. Para onde eu vou? É o que eu guardo, que Jair falou. Jair falou no externo, na energética. A energética vem, a energia é uma projeção do interior, do íntimo. O espírito não tem como dissimular energia, porque a energia é um somatório das minhas ações nessa existência e de outra. Vamos ver se dá para ler só um trecho. Se alguém não quiser, levanta. Desliga a mão, Jesus. Você já falou. Então ninguém pode trair as leis evolutivas. Ele vai trazer um exemplo que não vai dar tempo para a gente terminar. Uns 5 minutos. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícia de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas.
A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece a estabilidade e a moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra, numa casa, num edifício. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. Eu vou parar aqui porque é muito bela e profunda essa imagem que Emmanuel coloca. Ele está dizendo que, vamos pegar assim, Anne, o chimpanzé, Mário Sérgio, o chimpanzé, quando desencarnar, fosse levado a uma colônia, vamos botar aqui a nossa Redenção, que é de Salvador, ou a mais velha do Brasil, que é a Alvorada Nova, em cima de Porto Seguro. Mas vamos ver que eu vou para a nossa, né? Que eu consiga esse mérito de a Redenção. Quando eu chego lá, eu vou ver algo mais aperfeiçoado. Eu vou perguntar, cadê meu óculos? Cadê meu celular? Dona Azul, minha mãe vai rir. Ela está desencarnada há um tempo, né? Quase 10 anos. Meu filho, a gente não usa esse aparelho mais não. Pode ser até um aparelho mais moderno. Ou então você usa o pensamento. Você focaliza em Teresa e entra em sintonia com ela, conversa com ela. Você está buscando aparelho. Então, é mesmo, meu amor? E como é que... Peraí, o trem lá é o metrô, que só tem em algumas cidades do Brasil, que a maioria nem tem. E quando você chega lá e vê o metrô, a 5 metros do solo, você vai ver os carros, você vai ver Newton Albert André Luiz, os carros voadores. André Luiz para na colônia do Umbral, Campo de Paz, entra e vai pousar na terra. Entra no meu carro, o diretor da colônia móvel, entra aí no meu carro e pediu ao motorista, que trabalha como motorista, ó, está no livro, no livro nosso lá, em outra obra dele. O motorista levou André Luiz para pousar no centro espírita. É muito comum, a gente não vê, mas os espíritos trazem de veículos, pousam no centro, deixam as pessoas e vão embora. E sobe em matéria em outro campo vibratório. Se Anne parar o ventilador dela ali atrás, ela vê as paletas, as hélices. Mas agora a gente só está vendo um círculo, porque está vibrando numa velocidade que não dá para a gente ver quantas hélices tem esse ventilador. Mas se ela parar, a gente vai contar se são 4 ou se são 6 hélices no ventilador. E a gente pega, agora mete o dedo ali para você ver se não vai se cortar, pela a vibração, velocidade. Então esses espíritos vibram na velocidade do seu corpo que a gente não vê. Então a gente vai dar notícia de quê lá? Quando eu chegar lá, aí eu vou trazendo a mediúnica para Barreto, se estiver encarnado. Como é que eu vou traduzir algo que não tem na Terra? Eu não vou conseguir traduzir isso com perfeição, porque eu vou me assemelhar a um chimpanzé, um macaco que saiu da floresta, que foi para morar num palácio, como ele está dizendo aqui. Mas ele não vai ver grande diferença. Por que ele está dizendo? As formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos do macaco, no homem, camisa, casimira, que era a moda da época, e seda moderna. Hoje quase dia você não vê homem usando seda, mas na época era comum os homens e as mulheres usarem camisas de seda. E o macaco tem pelo para cobrir a sua pele, sua pele. A natureza que cerca o ninho, que cerca o ninho agreste, a floresta, é a mesma que fornece a estabilidade e a moradia do homem. Como é que a gente vai viver sem uma floresta na cidade? Para fazer a substanciação do gás carbônico, enfim, todo aquele processo. Né? Então, o prado verde, que é onde o macaco vive, a gente também não tem? A depender de quem tenha jardim em casa, o jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos à natureza, a ação sexual, né? A reprodução sexual do macaco, do chimpanzé com a chimpanzé fêmea, é quase idêntica à de um homem com a mulher. A lei da herança continua com ligeiras modificações. O macaco fêmea com a macaca, com o macaco macho, não vai sair um crocodilo, né? Vai sair um macaquinho. Né? É igual coisa de um homem com a mulher, não vai sair um crocodilo, vai sair um ser humano. Então, a lei da herança de Mendel continua com ligeiras modificações. Vou fazer uma pausa para respeitar o horário, no meu faltam, são 5h54. A gente vai voltar para isso, porque ele vai dizer o seguinte, ele está querendo dizer o que, José? Quando André Luiz desencarnou e viu o nosso lar, aquilo era aperfeiçoado em relação a onde ele vivia, no Rio de Janeiro, do final do século XX.
final do século XX, né? Ou início do século XX. Início do século XX. Mas muitas coisas se assemelhavam. Casa, água, roupa, né? Que alguém para emprestar um cortador de unha, porque as unhas dele estavam crescidas. Anne recitou o livro Nosso Lar, os cabelos estavam grandes, ele não sabia plasmar para diminuir o cabelo, como Patrícia no livro Violetas na Janela. Ele não tinha, aquela plasma e modifica o penteado. Ele não tinha, então ele teve alguém que emprestou tesoura, foi no barbeiro. Nosso Lar não tem só, as colônias não tem só médico e enfermeiro. A gente viu lá, tem músico, tem motorista, tem mecânico do aeróbus, tem tudo. Trabalho. A intenção é isso. A intenção, explicada por Jailson, por Anne, o objetivo do trabalho, que aí deve ser outro. Eu vou trabalhar só para. Aí eu vou ter 2 casas em Nosso Lar. Anne só tem uma. Eu tenho 2. Aí eu vou comprar uma da praia. Então Jailson lembrou isso bem. Lá, pelo menos nas obras de André Luiz, a gente não vê esse objetivo nos trabalhadores de lá. O objetivo, segundo Narcisa, é aprender novas habilidades ou reforçar as suas, corrigir sentimento, conviver com o chefe. Viu, Mariane? Você vai continuar convivendo com o chefe. E às vezes são chefes rígidos, como a gente viu em Nosso Lar. Ríspidos. E a gente tem que aprender a tolerância, corrigir sentimento, saber que respeitar a hierarquia, corrigir. Aquele hábito de jogar o palito de picolé no chão, em Nosso Lar você não vê. A mulher passou, o homem olha, né, o corpo dela. A gente vai ver isso aqui. E se eu quiser me manter nesse pensamento, você será uma pessoa constrangedora. Se continuar, os chefes lhe chamarão a atenção. Se continuar, a porta da cidade será aberta. Ele não diz assim, mas ele está falando: você não é bem-vindo à cidade com esses hábitos. Então, a gente vai ter. Não difere, porque se eu sair do Brasil com esses hábitos que eu tenho, eu não vou viver no Japão. Porque no Japão todo mundo sai todo dia ali, fala com seu saco plástico na mão. Eu vou ter que aprender os hábitos do Japão, senão eu sou uma pessoa inconveniente para viver lá. Fazer a prece, 3 minutos. Passei. Terça-feira, se Deus permitir. Não ouvi você, Josi, mas você abriu a boca aí, mas está fechado. Eu vou fazer a prece. Então vamos lá. Oi. É porque eu tô um pouco gripada, Sérgio. Aí eu tô. Sabe? Mas tá tudo bem. Ô, gente, se estendeu, mas vamos à medida pegar o ritmo novamente. Voltando das férias. Vamos fazer a nossa prece envolvendo o amigo Ferreira, envolvendo a nossa amiga Marilene, que é conhecida de alguns de nós, muito querida, e que atravessa os problemas emocionais graves, ou o amigo Ferreira, com problemas neurológicos, graças a Deus com notícias da família que não são tão graves como alguns pensavam, graças a Deus não é. Nós pedimos ao médico Jesus, ao irmão Nascimento, ao amigo Bezerra de Menezes, a equipe espiritual do hospital da UPA de São Cristóvão, que envolva o nosso irmão, assim como eles envolvem, auxiliam a todos que ali se encontram. Envolva a Marilene, a toda a sua família, os espíritos envolvidos, que muitas vezes superdimensionam os nossos problemas emocionais e psíquicos. Eles são nossos irmãos, não são para ser afastados de nós. O Evangelho é para acolher a nós que somos enfermos e eles também. Que eles possam receber de todos nós, não apenas Ferreira ou Marilene, mas as entidades que ainda não despertaram para a própria iluminação ou pelo esforço da própria iluminação. Que eles recebam o nosso carinho, o nosso amor, que eles recebam de Jesus a orientação que está no seu Evangelho, que conclama amar os nossos inimigos. Jesus nos abençoe, abençoe os nossos estudos, nos envolva todos nós, a todas as nossas famílias, para que tenhamos
um aprendizado útil, não apenas para a compreensão no campo do raciocínio, mas trazer-nos para os nossos sentimentos e para as nossas ações. Jesus nos ampare a todos. Assim seja. Assim seja. Ok. Terça-feira, então,